nosso encontro. Como é bom estar aqui com você. Que gostoso que você está aqui, que ótimo, que bom recebê-los para a gente bater esse papo, para a gente ter esse encontro de um assunto tão importante, né? Que é para a gente falar sobre campo vibracional, sobre energia, sobre proteção. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto a gente vai avisando lá no grupo que nós já estamos aqui prontíssimos para começar, eu já vou me apresentar, mas enquanto isso já vai falando para a gente já saber até onde essa aula está chegando, até onde a nossa energia está aí se expandindo, né? Onde a gente está formando essa nossa egrégora. Vai escrevendo aí para mim no chat, que eu amo acompanhar aqui o chat. Vai colocando de onde você é, para eu já saber, para a gente já se conectando, se conhecendo. Vai colocando aí para mim. Enquanto isso, a gente aguarda só um minutinho, só o tempo de todo mundo chegar, de todo mundo já se aproxegar, ficar bem confortável, bem à vontade, para a gente passar esses próximos minutos aí, expandindo a nossa consciência e falando de algo tão importante, né? Que é essa aula, que na verdade é esse encontro assim revelador sobre proteção vibracional, sobre ataque sutil e o mais importante, né? Como que a gente se protege disso, como a gente cuida do nosso campo, como a gente não, né, pode fazer ali para não permitir que nada contrário ao divino, à luz, ao amor, tenha espaço para chegar. E a gente fica às vezes assim, né? Sem saber, tem que fechar, se fecha demais esse campo e a gente não recebe, porque para receber, a gente precisa receber de tudo sem excluir nada, né? Receber é se abrir para receber. Mas daí se a gente abre o campo, a gente está desprotegido, como que a gente faz, né? A gente fica meio assim, e agora? Abre, fecha, cuida de campo, blinda campo, protege campo, se abre para receber, como que a gente faz? E aí é isso que a gente vai conversar. E essa aula tem um tema tão bacana, que é uma energia que eu acho que ela é pouco até falada, muita gente tem até medo da palavra. Quando a inveja bate, sua energia segura? Nossa, ó, pesou o clima já, hein? Só de falar essa palavra. Quando acontece de você sentir que chegou até você, vai me contando aí, ninguém vai ficar sabendo, que chegou até você, que chegou no seu campo, aquela energiazinha de inveja. Tua energia está pronta, teu campo está pronto para rebater isso, para afastar isso de você? Ou teu campo está desprotegido, essa energia entra no teu campo e está fazendo estrago aí na tua vida? Quem nunca, né? Quem nunca se deparou, às vezes, com um colega de trabalho, com alguém ali na época de escola, com um vizinho, com alguém que você sentia que aquela pessoa, poxa vida, tinha inveja de você, ou tinha algum sentimento que não era tão bacana e que emanava, né? Emitia ali para você uma energia que não era das melhores. Quem nunca sentiu isso, né? Quem nunca viu isso acontecer às vezes com uma pessoa próxima? Da vida tá indo bem, projeto, as coisas acontecendo de uma forma super bacana e aí de repente tudo desandar. Não é verdade? A gente já viu isso acontecer, né, com as pessoas. E aí, quando essa energia da inveja chega, a gente está dando conta de segurar? Bem-vindo aí para quem está chegando, vai se juntando, vai ficando aí confortável, porque esse papo está imperdível, hein? Essa aula aqui está imperdível, que a gente vai tratar desse assunto. A nossa energia está pronta para segurar essas energias contrárias, aí, essas energias densas? O nosso campo está preparado para isso? Ou se alguém lança uma energia dessa para a gente enfia o pé na jaca e já era. Acaba com os projetos, com os planos. A gente está tão assim vulnerável, tão suscetível ao ataque, ao externo, a tudo que vem de fora, que a gente não está conseguindo proteger. Vamos falar sobre isso já já, mas já vai colocando aí, ó, a cabecinha
para pensar sobre, né, como você se sente quanto a isso. Ó, essa perguntinha é para pegar. Quando a inveja bate, sua energia segura? Vão colocando aí para mim, o que vocês verdadeiramente, o que você sente? Você acha que se essa energia contrária de um ataque chega até você, tua energia está de verdade pronta para segurar esse baque e não afetar você, nada afetar você? Ou talvez você acha que derruba um pouquinho aí tua vibração, tua energia, dá uma escorregada ali. Vai contando aí o que você acha e enquanto isso, né, quando vocês vão me contando se a energia aí segura, eu vou me apresentando, né? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Aline Kossutinski, sou terapeuta, sou canalizadora, mas o que eu mais amo dizer nessa vida que eu sou é professora. Sou professora de práticas holísticas, né? Práticas terapêuticas, que foi assim a maior virada de chave que eu já tive na minha vida. E eu tenho muita honra, muito prazer, muita alegria em formar outros terapeutas e levar essas viradas de chave de consciência para outras pessoas. Também sou uma autora publicada, já tive participação aí em 2 livros, um sobre a cura emocional através da criança interior e outro sobre maternidade atípica, sempre com esse viés aí de olhar o ser humano de forma holística, né? Considerar ali o todo. Sou apaixonada pelo desenvolvimento humano e eu de verdade, de fato, assim, acredito mesmo que a espiritualidade, que Deus, o universo, como cada um preferir, é simples, é amorosa e está, sim, ao alcance de todos nós, assim como a proteção, assim como o cuidado, é disponível, é acessível a todos nós, né? Como eu falei já no início, né? Isso aqui não é apenas uma aula, é um encontro com a nossa luz, com a nossa proteção, é uma ativação de consciência para a gente entender melhor toda essa questão, principalmente do nosso campo, de como a gente se protege, como a gente vai blindar isso, né? Como que a gente faz para não ficar assim, tão vulnerável, né, às energias de fora? Ainda mais, gente, vamos combinar? O mundo tá passando ali por uns momentos, né, que a gente, se a gente liga a TV, se a gente ouve notícia, acessa a internet, é tanta notícia, né, densa, é tanta notícia assim, que o mundo tá nesse processo dessa transformação. Então são coisas externas, mas que vão impactando internamente, vão impactando o nosso campo, sim. E se a gente não ter esse cuidado, não ter esse estado de presença, não ter essa consciência, a gente entra no caos do mundo. E aí quando a gente entra no caos do mundo, a gente faz esse caos aqui dentro e isso reflete na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, enfim. É isso que a gente vai tratar, né? E do que a gente vai começar já a falar aqui? Energia e campo áurico. Não dá para falar de proteção sem falar de energia e de campo áurico. Pode ter certeza disso. Precisamos rever, precisamos entender que a gente é feito de energia e que a gente é feito de campos vibracionais, tá? E aí muita gente, né, já entende, eu sei que muita gente está já nessa caminhada, talvez seja esse o seu caso, não sei, e eu quero que, para a gente começar a se conhecer ainda melhor, para a gente aprofundar aqui, né, o nosso entendimento, escreve aqui para mim no chat, se você está chegando agora nesse rolê energético, né, se você está iniciando no conhecimento, nas práticas energéticas, ou se você já tem bastante experiência na área. Então coloca se é novo ou experiente, para a gente só se ir conhecendo e compartilhar cada vez mais conhecimentos e compartilhar cada vez mais consciência. Mesmo quem está chegando agora, mesmo quem já está há bastante tempo aí nessa estrada de conhecimento, aqui, né, no aqui e no agora, porque conhecimento de alma a gente traz aí de muito tempo, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas mesmo assim, mesmo se você já tem conhecimento, se você já estudou muitas vezes,
você sabe da importância que é falar novamente e às vezes olhar de uma nova perspectiva sobre energia e campo áureo, tá? Por que isso? Porque nós somos feitos de energia. Tudo à nossa volta é energia, tudo é esse campo vibracional. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque antigamente a gente acreditava, né, a gente que eu digo a humanidade, a ciência acreditava que a menor partícula do universo era um átomo. Porque a gente não tinha equipamento para se aproximar além do que o átomo. Então assim, a menor partícula era o átomo. Só que aí, conforme tudo foi se desenvolvendo, os aparelhos foram se modernizando, descobriu que dava para se aproximar mais, dava para ir além do átomo. E quando foi além do átomo, que foi quando teve a descoberta dos quarks, que aí então era uma partícula ainda menor do que os átomos, quando chegou ali no centro daquilo, descobriu-se que era energia. Ali tem energia no centro de tudo. É energia. Então, se nós e tudo que está à nossa volta é composto por átomos e no centro do átomo é energia, a gente pode sim dizer que somos fruto e somos feitos de energia, assim como tudo que está à nossa volta. E energia, ela se entrelaça, ela se emaranha, ela se troca, né? Você doa e você recebe de forma contínua. A gente está o tempo todo, estamos o tempo todo assim, estamos em algum lugar, pode ser a nossa casa, pode ser os lugares onde a gente anda, frequenta, um comércio que a gente entra e sai, o nosso trabalho, onde a gente estuda, as pessoas com quem a gente fala. Tudo isso é energia e em tudo há essa troca energética. E tudo isso fica na impressão energética e vibracional no nosso campo áurico. E energia sempre vai atrair energia. Frequência atrai frequência. Eu sempre faço esse gesto que é para a gente fixar. Frequência atrai frequência. Aquilo que a gente acarreta para a vida da gente, aquilo que nós estamos vivendo hoje, é resultado do que nós estamos vibrando. Nossa frequência vibratória vai atrair experiências, pessoas e situações condizentes com aquela faixa vibracional. Por isso que é tão importante prestar atenção e falar cada vez mais e conscientizar e trazer isso para uma aula, para esse bate-papo, para esse encontro e falar e mais pessoas falarem sobre a importância da energia, do campo áurico, da vibração. Porque a vibração é o que molda tudo aquilo que a gente está vivendo. Tudo que você tem hoje na tua vida está sendo moldado por aquilo que você está vibrando. Então, se você parar e olhar hoje a tua vida, todos os aspectos, a tua vida como um todo, olha para a tua vida como um todo, faz aí 360. Olha todas as áreas da tua vida. Tudo o que você está vivendo hoje é reflexo do que você está vibrando. Ponto. Porque a frequência vai sempre atrair frequência. Não dá pra gente desejar algo e vibrar numa energia muito abaixo daquilo. Ela é incompatível. Eu não posso vibrar X e desejar Y. Se eu vibro X, eu vou atrair X. Se eu vibro Y, eu atraio Y. Então, esse é o grande segredo por trás de tudo. Tudo é vibração. A gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais, até que isso fique mais claro. E aí você vai entender como que as interferências, elas vão fazendo cair a tua vibração e indo pelo ladeira abaixo, né? E aí desanda tudo aquilo que a gente quer manifestar, os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente começa a ter dificuldade em viver a vida que a gente queria de fato viver. O nosso campo áurico é como se fosse esse manto de luz que vai envolvendo o nosso corpo. E o campo áurico, ele pode ser mais assim, ó, pertinho, mais coladinho do nosso corpo, né, mais retraído, como ele pode ser mais expansivo. Também vai depender do nosso padrão vibratório, vai depender do quanto a gente consegue vibrar, depende do quanto a gente consegue expandir a nossa frequência e a nossa vibração.
E o que impacta a nossa vibração? Tudo. Emoções, pensamentos, ambientes, pessoas, hábitos, vícios, padrões, tudo isso interfere. Tudo isso interfere, influencia este campo áureo. Absolutamente tudo interfere na nossa energia. Percebe como é importante, como é, não só importante, mas como é fundamental falar sobre energia, falar sobre campo vibracional? A gente acabou de falar sobre como o campo ele é influenciável, né? Como que esse campo ele vai se contaminando? Como que ele vai sofrendo essa influência? A partir de que forma que esse campo nosso ele vai se contaminando? Contato com pessoas com energias não tão bacanas, ambientes carregados, ambientes tristes, ambientes com muitas brigas, com desentendimentos, com desarmonia, pensamento obsessivo, autodepreciativo, aquele julgamentozinho, né? Que a gente é tão expert de fazer com a gente mesmo, aquele dedinho que a gente aponta pra gente, né? Pra falar que a gente não sabe, que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é bom o suficiente. Pensamento que vai depreciando a gente. Crença limitante, palavras densas, palavras pesadas. São alguns exemplos, algumas coisas de como o nosso campo vai sendo aí contaminado, de como o nosso campo vai sendo influenciado. Até aqui, gente, tudo bem? Eu vou falando, eu acho que eu vou acelerando o ritmo, porque eu acho um assunto assim tão importante, tão necessário, mas tá dando para acompanhar? Desculpa se eu acelerei muito, desculpa, tá? Se eu fui adiantando muito. Tá dando para acompanhar? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Vão colocando aí pra mim se até aqui o que eu falei fez sentido e se tá tudo ok. Muito bom. Eu também não quero ficar, né, perdendo tempo, porque a gente tem bastante coisa pra gente falar hoje, pra gente fazer hoje, pra cuidar desse campo, né? Então, a gente já entendeu, espero que já tenha conseguido compartilhar com você a importância que é a tua energia e o teu campo vibracional. Você já entendeu que para você viver a vida que você sonha viver, para você conseguir manifestar o que você quer conseguir, você precisa vibrar naquela frequência. E aí, ó, eu vou até fazer aqui um adendo que acaba fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas nem tanto. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em manifestar coisas que sonha, que deseja? E aí a pessoa faz, ritual de não sei o que, pega ali receita da internet de como manifestar, magnetizar tal coisa. A pessoa faz certinho, nada acontece. Escreve a sequência numérica, tal, para conseguir tal coisa. Não consegue. Repete o mantra não sei quantas vezes que vai dar certo. A pessoa faz. Nada acontece na vida da pessoa. Por que normalmente isso acontece? Eu vou dar um exemplo no caso aqui de manifestações. Por exemplo, para você manifestar um dinheiro, para você trocar um carro, alguma coisa material. Quando a gente está vibrando, desejando algo, você está ali, né, emitindo aquele pensamento que você quer, que você deseja conquistar tal coisa. Vamos supor uma quantia X ali de dinheiro. Eu preciso de determinada quantia de dinheiro. Eu quero manifestar isso. Quando você você emite esse pensamento, você começa a vibrar naquele pensamento. Perfeito. Só que para que você consiga alcançar aquilo, que no caso você não tem, que não está presente naquele momento no teu campo, na tua realidade, é algo que você quer. Se é algo que você quer, é porque é algo que te falta, né? Então você não tem aquilo, você quer alcançar aquilo. Quando você faz aquilo que você, né, faz os rituais, você fala o que você deseja, você pensa naquilo que você deseja. Só que aqui no teu coração, na tua energia, na tua vibração, os seus padrões de pensamento, os seus hábitos, as suas crenças são opostas à vibração
que aquela determinada quantia de dinheiro, ou que aquele carro, ou aquela casa, ou seja o que for que você queira manifestar, ela vibra numa determinada frequência. As suas crenças, o seu padrão de pensamento vibra em outra, normalmente oposta. Né? Se aquilo não existe na tua realidade, é porque você está vibrando numa vibração oposta. E aí o que acontece? Você deseja a quantia tal, mas lá no fundo do teu coração, você muitas vezes não se sente merecedor da quantia tal. Você acha que é muito difícil conseguir a quantia tal. Você tem medo de conseguir a quantia tal, porque se você mudar de vida, pode ser que você perca pessoas que são importantes para você no caminho. Se você tiver um novo padrão de vida, você talvez não pode morar mais no bairro onde você mora e você vai se afastar de pessoas. Se você alcançar aquela casa dos seus sonhos, você pode ser julgado. As pessoas podem te pedir muita coisa, favores, se você tem dificuldade em dizer não. N crenças, N situações que podem estar acontecendo, até mesmo de forma inconsciente, mas que interferem no seu padrão vibracional. Então você pensa, deseja uma determinada coisa, né? um determinado objetivo. Só que a sua vibração não alcança essa frequência desse objetivo. Então é a mesma coisa de você falar assim: ai, eu queria tanto ganhar dinheiro. Ai, mas é tão perigoso, né, ter muito dinheiro, porque eu posso ser sequestrado. Pronto, a frequência do medo anula você conseguir elevar a sua frequência para conseguir aquele determinado valor. Deu para ficar um pouquinho mais claro o impacto que a frequência e a vibração tem de forma prática na vida da gente? É assim que funciona. Por isso que às vezes as pessoas fazem um monte de coisa, só que ela está falando, ela está pensando, só que ela está sentindo, vibrando na contramão, numa forma completamente diferente daquilo que ela quer de fato materializar e conquistar, ok? E isso, quando eu falo, é a gente fazendo com a gente mesmo, hein? Nossos pensamentos, nosso auto-julgamento, nossa autocrítica, nossas crenças limitantes. Isso é a gente com a gente mesmo. Mas e quando vem ainda alguma coisa de fora? O que são, por exemplo, ataques espirituais e ataques psíquicos? Vamos deixar bem claro. Ataque espiritual não é mito. Isso acontece, tá? Pensamentos direcionados com raiva ou com inveja. Isso de encarnado para encarnado. Às vezes a pessoa te fechou no trânsito, ali ela te xingou, você xingou de volta. Emaranhou o campo, emaranhou o pensamento. Houve ali o quê? Uma troca de energia, que não é uma energia favorável nem para você nem para o outro. Só que se você fica, aquilo afetou teu humor, você passou o dia pensando: nossa, porque me fecharam, porque aquilo acabou com o meu humor, porque não sei o quê, porque todo mundo dirige mal, porque o trânsito dessa cidade é horrível, porque isso, porque... Você só está aumentando, ampliando aquela frequência energética que você trocou. Olha, uma coisa simples, mas é um pensamento direcionado até você. Você pode direcionar esse pensamento para alguém e você pode receber pensamentos de raiva, pensamentos de inveja, pensamentos de competição de outras pessoas. E se o seu campo está aberto, ou seja, se a sua frequência estiver equivalente, isso vai ser absorvido, vai encontrar uma porta aberta. E ali você iguala. Ali aquela frequência encontra espaço, aquela frequência negativa encontra espaço para atuar em você e na tua vida. Vampirismo energético são pessoas ou entidades, né? Pode ser pessoas encarnadas ou desencarnadas, que sugam a força vital. Já aconteceu de você estar conversando com alguém e falar assim: nossa, eu conversei, encontrei com fulano ali na rua, bati um papo, nossa, mas fiquei com um cansaço agora. Caramba, eu tava bem, de repente me senti tão cansada, tô com tanto sono. E aí quando você vai prestar atenção, foi a pessoa que você conversou. Aquela pessoa às vezes estava tão sem energia que inconscientemente, não é de má vontade, né? Que aquela pessoa fala assim, né? Tipo, a próxima vítima: vou pegar você, o escolhido foi você. Peguei você e vou sugar a tua energia.
não é assim. Mas a pessoa vai conversando com você. Se você tiver uma sensibilidade maior, muitas vezes a sua energia pode ser drenada e vai pro canto do outro, porque o outro tá sem. E aí ele vai começando a pegar um vampiro mesmo. Ele precisa para ele começa a sugar energia de quem tá ao redor, de quem tá à sua volta. Tem pessoas que conseguem extrair da gente o nosso melhor e fazer a gente se sentir bem, fazer a gente se animar, mas tem pessoas que, nossa senhora, né, faz a gente se derrubar. Acontece. Magias, obsessores, larvas astrais e formas pensamentos. Isso é muito, muito, muito real, tá? Larvas astrais são larvas mesmo, igual bichinhos, igual larva que a gente vê às vezes em plantação, as coisas larvas, que ficam ali, principalmente em cantos de parede, em objetos que estão há muito tempo guardados, coisas quebradas que a gente mantém dentro de casa e que ficam ali. No nosso campo áurico, elas se alimentam também da nossa energia, elas permanecem ali e ficam ali se alimentando da nossa energia. O que é uma forma pensamento? É um pensamento tão repetitivo que se tornou um padrão e que ganha uma forma, uma estrutura. É uma forma pensamento. Você pensa aquilo de forma tão contundente, de forma tão frequente, que aquilo estruturou o teu pensamento, né? Criou essa forma no teu pensamento. Se tornou uma crença, se tornou uma verdade. E tudo que se torna uma verdade absoluta, né, vai moldando essa realidade. Porque o que vai formando essa realidade que a gente vive? O nosso ponto de vista sobre ela. E o nosso ponto de vista, a forma como eu olho a vida, ele é baseado, vai virando a minha realidade. Mas o meu ponto de vista, ele é baseado naquilo que eu acredito. As minhas crenças são baseadas nas minhas vibrações. E para justificar esse ponto de vista, eu vou mantendo essa vibração e mais daquilo eu vou tendo, mais daquilo eu vou criando para a minha realidade. Então eu vou sempre encontrando pessoas, situações que vão sempre reforçando aquele ponto de vista. Uma pessoa que diz assim, ai, mas relacionamento é muito difícil. Ai, porque homem nenhum vale nada, porque mulher nenhuma quer saber de namoro sério. Pessoas que têm dificuldade com relacionamento. Para validar esse ponto de vista que essa pessoa tem, o que vai acontecer? Ela vibra nessa faixa aqui, ó. Porque é uma pessoa que tem ali crenças de merecimento, de desamor, de desconfiança. Então ela já está vibrando nessa faixa vibratória, certo? Do desamor, do não merecimento, da desconfiança, de tudo isso. E aí, para validar esse ponto de vista dela, quem que ela começa a atrair? Quem está na mesma faixa vibratória. Então, pessoas que vão validar esse ponto de vista. Pessoas que não vão ter compromisso, pessoas que vão reforçar toda aquela ideia pré-concebida que ela já tem sobre o homem, sobre a mulher, sobre namoro, sobre relacionamento. E aí é quando a gente fala assim, nossa, mas fulano tem dedo podre, né? Só escolhe um pior que o outro. Cada namorado que fulano escolheu é um pior que o outro. Só boy lixo. É um pior que o outro. Não salva um. Pode chamar o gari, varrer tudo e jogar fora, porque não salva um. Mas por que esse dedo podre? É só a faixa de vibração. Quando essa pessoa entender que ela está atraindo para os relacionamentos dela aquilo que ela está sendo, aí dá uma pegada, hein? A gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente está sendo, que a gente está vibrando. Então olha a autorresponsabilidade chamando aí. Aquilo que ela está sendo, aquilo que ela está reforçando os pensamentos, né? Criando essa forma pensamento, aquilo que ela reforçou no campo dela. Quando ela entender isso, mudar esse padrão, elevar essa frequência, esse pessoal que está aqui, ó, nessa outra frequência, que é quem não tem compromisso, quem trai, quem não liga no dia seguinte, tudo aquilo que ela não quer para a vida dela, não vai conseguir chegar nela, porque a frequência vai estar incompatível. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, de falar sobre ele, que é muito legal, porque fala assim,
Imagina que você, a gente lembra que eu falei, né? A gente está sempre trocando energia e vibração. O tempo todo a gente troca energia e vibração, certo? Até aqui, perfeito, né? O tempo todo a gente está trocando energia e vibração. Imagina que você tá num dia do seu de trabalho. Vamos fazer esse exercício mental rapidinho? Vamos fazer esse exercício? Topam? Bora lá. É um minutinho só, mas para exemplificar isso bem. Se quiser, pode até fechar os seus olhinhos agora. Imagina que você está ali terminando o seu dia de trabalho e foi um dia muito cansativo. Foi um dia realmente assim, aquele dia puxado, que você está muito exausto, muito cansado. E não sei vocês, mas eu sou aqui de São Paulo, então o nosso metrô é lotado de gente, né? Então você vai pegar o transporte público, o metrô, horário de pico, 18 horas. Lotado, lotado, lotado. Só que você tá tão mal-humorado. Nossa senhora, você tá injuriado, você tá cansado, você tá mal-humorado, você tá com a vibração lá embaixo. Nossa, sua vibração tá no pé. Você tá muito estressado, muito irritado, muito mal-humorado. Você tá culpando Deus e o mundo por todos os seus problemas. Você tá muito estressado mesmo. Imagina que você tá de cara feia, tá muito bravo. E você tá nesse metrô lotado que vai aumentando mais ainda a tua irritação. Que é aquele que você não tem espaço para mexer o braço. E mais irritado você vai ficando. Você foi empurrado pro metrô, né? Que você nem entrou, você foi jogado lá, você foi empurrado com aquele monte de gente. E aí uma pessoa te deu um esbarrão, te jogou assim de lado, te deu um esbarrão, nem te pediu desculpa, imagina, nem olhou pra você. Maior ainda foi tua irritação. Nossa, você já estava nervoso, agora você está ao dobro. Com a falta de educação das pessoas no metrô. Aquele metrô vai devagar, aquele metrô foi parando. Olha, um caos. Você chega na tua casa com aquele acúmulo de irritação e de nervoso e de cansaço, tudo junto. Você entra na tua casa, você encontra bagunça. Ou a louça suja e você tinha deixado lavada. Nossa, a tua irritação agora bateu o pico, foi lá no alto. E você começa a discutir com a tua família. Como que fica a tua vibração e como que você termina a noite? Horrível, né? Nossa, só de narrar isso já é ruim, né? E infelizmente essa é a rotina de um monte de gente. Só que sabe o que acontece? Às vezes essa é a vida que a gente está tendo que viver agora. Às vezes é o que está disponível pra gente. Talvez seja um emprego que não é o emprego dos nossos sonhos. Talvez seja um dia que não é o dia perfeito, o dia que a gente gostaria de estar vivendo. Só que a gente está vivendo uma realidade material. E a gente precisa viver. A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as nossas contas, né? A gente tem a nossa vida, a nossa família, os nossos desafios. E isso não vai sumir. Só que existe uma outra maneira de olhar para isso. E aí, quando a gente cuida da nossa vibração, olha como isso pode mudar. Vamos refazer essa mesma cena, esse mesmo exercício? Vamos lá. De uma perspectiva agora um pouquinho diferente. Imagina que você teve esse dia muito cheio. Da mesma forma, foi um dia cansativo. Muito, muito cheio mesmo. Você está cansada, fisicamente cansada, mentalmente cansada. Só que antes de sair do seu trabalho, você vai respirar fundo e vai pensar assim: eu não estou no emprego que eu amo, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar. Mas quer saber? Eu agradeço por ter este emprego, porque no momento está suprindo as minhas necessidades. E eu sou grata por este ambiente, por todos os aprendizados que estou tendo aqui. Eu abençoo este local de trabalho. E o meu dia foi cansativo, foi produtivo, mas eu consegui concluir. Você vai respirar e vai sair do seu ambiente de trabalho, cultivando no seu coração esse sentimento de gratidão por ter cumprido com mais um dia de trabalho. Você vai ter que enfrentar o metrô, que não vai estar vazio, vai estar cheio, porque é uma grande cidade, tem muita gente e o metrô vai estar cheio. Você vai enfrentar o metrô cheio. Só que ao invés de reclamar e se irritar mais ainda, porque não tem o que fazer, você vai ficar um pouquinho mais para trás, vai ouvir, colocar lá seu fone de ouvido
Vai colocar a música que você mais gosta. E vai deixar se contagiar com aquela energia daquela sua música favorita. Porque não tem o que ser feito. Não tem como mudar aquilo. Você precisa passar por aquela experiência, então vamos enfrentar ela da melhor forma possível. Vamos elevar essa vibração. De repente você não é empurrado mais no vagão. Você consegue entrar, tá cheio, mas você consegue entrar. Você olha para uma pessoa, a pessoa sorri para você, você sorri de volta. Você percebe que tem alguma coisa diferente ali. Tá todo mundo cansado, todo mundo teve um dia de trabalho, mas a moça que está na sua frente, que ela conseguiu sentar, ela se oferece para segurar a sua bolsa, a sua sacola, para você viajar pelo menos com um pouquinho mais de conforto. Você agradece. Você olha ali para o lado e você vê uma amiga sua que fazia tanto tempo que você não via, e ela também te vê, ela sorri, pede licença para as pessoas, chega até você. Ela fica de pé do seu lado. E vocês começam a conversar sobre tanta coisa, sobre as pessoas que vocês conheceram, como está a vida de cada um. Vocês lembram das histórias engraçadas de antigamente e você ri o tempo todo. Você nem presta atenção, mas de repente você chegou na estação que você tem que descer. Passou rápido. Vocês trocam contato para continuarem conversando, marcam um almoço. Você agradece a pessoa que segurou a sua bolsa. Você está feliz, você encontrou uma pessoa que fazia um tempão que você não via. Você chega até a tua casa, de novo, com aquele sentimento bom de ter um lugar para voltar, de ter uma casa que te espera, de ter um prato de comida, saber que você vai ter uma cama quentinha para dormir. E essa gratidão, esse sentimento acolhe teu coração. Você abre, você encontra a tua família e você percebe que mesmo com os desafios, que às vezes não é fácil, você ama aquelas pessoas. E é bom também poder contar e compartilhar a vida com aquelas pessoas. Como que é essa noite? Como que é a tua energia? Como você se sente comparando as duas versões? É diferente, né? E você vê um exercício de pouquíssimos minutos, mas a gente consegue perceber. O cenário é o mesmo. Não mudou o emprego, não mudou o metrô lotado, não mudou a casa, não mudou a família. Mudou apenas a forma como a gente lida, como a gente olha. Mudou apenas a forma como a gente cuida da nossa vibração. E como que a gente sabe no nosso dia a dia que a gente está sendo atacado? Como que a gente pode saber quais os sinais que a gente tem que ficar de olho? A gente tem uma rotina, né, ainda mais nos dias de hoje, a gente tem uma rotina cansativa. A maioria das pessoas tem uma rotina exaustiva, uma rotina dupla, tripla. Só que um cansaço sem explicação é aquele cansaço que você dorme e acorda cansado, que você descansa, mas não relaxa, não recupera a sua energia. Que às vezes você passa o final de semana e na segunda-feira você está exausto novamente. É um cansaço que mesmo descansando, ele não passa. É um cansaço sem explicação, um cansaço exacerbado. Dores de cabeça recorrentes, sem causa médica, né? Sem causa física. Insônia, pesadelos frequentes, crises emocionais súbitas, não aconteceu nada de diferente. Mas de repente você é acometido por uma tristeza tão intensa, por uma dor, uma melancolia, uma crise de choro. E a sensação de constantemente ter alguém te observando. É alguns sinais para que a gente esteja presente, para que a gente esteja atento. Os ataques acontecem. Proteger o nosso campo, a gente já viu que essa proteção ela precisa ser dentro, a gente precisa mudar a forma como a gente olha as coisas, nosso padrão de pensamento, e os ataques vêm de fora. Então a gente precisa proteger de dentro e também proteger fora, aquilo que vem de fora, né? E como é que a gente protege? Já entendi, Aline, já entendi até aqui, entendi a importância, entendi como isso funciona, saquei tudo isso.
Mas e agora? Mulher, e agora? Me identifiquei com todos esses sinais. Não estou dormindo direito, tenho as dores que não tem explicação, o cansaço que não pá. E agora, minha filha, o que eu faço com isso tudo? Como que a gente pode se proteger espiritualmente? Fortalecendo o nosso campo áurico, mantendo a nossa frequência vibracional elevada, utilizando ferramentas energéticas de defesa e fazendo conexão com seres de luz e essas práticas, né, devocionais, essas práticas de elevação. Não tem uma receita, gente, pronta. Não tem uma receita que você fala, ó, tem que fazer isso. Tem que fortalecer esse campo. Tem que cuidar da vibração. Tem que manter essa frequência elevada. Mas sabe que tem uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos? A gente é gente. A gente é humano. Né? A gente vive essa realidade terrena, essa realidade doida. E a nossa vibração faz isso aqui, ó. Parece uma montanha-russa, parece uma dança louca. Tem dia que a gente tem todas as frequências e as vibrações num único dia. Tem dia que a gente acorda bem. Na hora do almoço, a gente recebeu uma ligação, uma mensagem que deixou a gente triste. No meio da tarde, a gente ficou feliz com alguma coisa. À noite, caiu a vibração de novo. A gente discutiu com uma pessoa. A nossa frequência oscila o tempo todo, porque a gente é humano. Estamos nessa realidade humana, a gente interage com outras pessoas. É muito utópico eu falar assim para vocês. Olha, você vai elevar a sua frequência, vai viver como um monge, vai elevar a sua frequência e absolutamente nada do que acontecer no mundo, nada do que acontecer com o outro pode te perturbar da sua paz. Aí acontece um problema com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com seu filho, com a sua esposa. Como que você não vai se envolver? Como que aquilo não vai doer em você? Como que você não vai se preocupar? Você atrasa uma conta, atrasa um boleto, liga a central de cobrança, você perde o emprego, você fica doente. Coisas que acontecem na vida. O carro quebrou, bateu não sei aonde. Um eletrodoméstico quebrou, parou de funcionar e você vai precisar de dinheiro para arrumar. Coisas da vida, coisas do dia a dia. A vida acontece e a vida acontece todos os dias. Como que a gente consegue elevar a nossa frequência e não deixar essa peteca cair, não deixar essa frequência cair? Se a gente é humano. E é aí que a gente começa a ter o quê? Recursos para auxiliar a gente a elevar essa frequência, justamente porque a gente é gente, justamente porque Deus é benevolente, amoroso, acessível e tudo está disponível para todo mundo, graças a Deus. Que o universo é gentil e tem ferramentas, né? Disponibilizou métodos para nos auxiliar, porque a vida aqui não é um jardim do paraíso, né? A gente tem ali nossos altos e baixos, não é verdade, gente? Estou falando bobagem? Não é verdade que a gente tem os nossos dias? Então a gente também tem ferramentas. E uma dessas ferramentas é a ferramenta que a gente vai ativar daqui a pouquinho. Em alguns minutinhos a gente já ativa a nossa ferramenta, mas eu quero apresentar essa ferramenta linda, canalizada para vocês. Ferramentas que se chama Escudos Espirituais dos 7 Arcanjos e nós vamos ativar na sequência. Mas eu quero apresentar para vocês quem são os 7 arcanjos desse sistema, né? É um sistema canalizado por mim. É um sistema lindo, 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 lindo de amor, de luz. E a gente vai ativar para que você já eleve a tua vibração, para que você saia desse encontro já com a tua vibração elevada, com a tua vibração protegida, com o teu campo blindado e protegido. Os 7 arcanjos são Arcanjo Miguel, que vai proteger o teu campo, vai trazer essa proteção, essa força para o teu campo. Arcanjo Gabriel, comunicação e pureza. Comunicação com quem? Com seus mentores, com o divino, trazendo essa inspiração para você, para que você tenha um olhar diferente para a tua vida. Arcanjo Rafael, trazendo cura para o teu campo, regenerando o teu campo. Arcanjo Zafiquiel, que vai te trazer consolo,
e vai te trazer também acolhimento divino. Arcanjo Zadkiel, que traz o perdão, que a gente tanto precisa, né, muitas vezes se perdoar, e é tão difícil a gente conseguir se perdoar, trazendo perdão e transmutação. Arcanjo Samael vai trazer coragem e vai trazer justiça, e o arcanjo Raniel vem trazer intuição e vem trazer também leveza para o nosso campo. Então a gente vai fazer a nossa ativação e vai ativar os 7 escudos, tá? Ativo os 7 mesmo aí no seu campo. Cada escudo é uma camada, né? Então o sistema ele vai criando uma cúpula, uma proteção ao redor do seu campo energético, do seu campo vibracional. Cada escudo vai ter uma vibração de cada arcanjo, uma frequência única e atua numa camada aí do seu ser. E quando a gente ativa os 7 escudos, a gente forma esse vórtice de luz e de proteção divina para que você eleve a sua frequência. E os escudos ele vai cortar, blindar, forma os pensamentos, vai tirar as larvas astrais, vai fazer uma limpeza aí no teu campo e vai blindar este campo. Vai blindar contra aquilo que não é divino, mas vai deixar espaço, né? Ele forma essa cúpula, mas deixa espaço para que você possa receber, para que você receba aquilo que está alinhado ao teu propósito de vida, sabe? Aquilo que está alinhado ao teu propósito de coração, aquilo que está no teu caminho, aquilo que faz parte da tua alma, para que você encontre, para que você receba, para que você esteja em contato com as pessoas que vão auxiliar você na sua caminhada. Mas ele vai blindar, vai proteger e vai elevar a tua frequência. Antes da gente fazer nossas ativações, eu espero de verdade que toda essa nossa conversa, toda essa nossa aula sobre a importância da vibração e do campo e de como atua isso, eu espero de verdade que eu possa ter contribuído com cada um, que tenha feito sentido para você, que tenha trazido um pouquinho mais de consciência, que eu possa ter, né, compartilhado algum conhecimento aí com você, para auxiliar no seu entendimento sobre a importância do seu campo vibracional e da sua energia. E antes da gente ir para a ativação, eu posso compartilhar para quem deseja saber mais, para quem deseja dar continuidade a este saber, uma oferta exclusiva, uma oferta só para quem está aqui, para quem está no nosso grupo, para quem acompanhou esse encontro. Então me deem um ok aí, se vocês me permitem, né, compartilhar com vocês sobre essa formação que eu amo tanto. E eu agradeço muito, muito, muito essa disponibilidade de vocês em me ouvir. É uma formação, gente, de verdade, fico encantada em falar dela, né? E tem não só eu, né? Tem aí depoimentos de quem já está fazendo a formação, quem já conhece os escudos. Muito bem, vou ser breve para a gente já ir para a nossa ativação, tá? É uma formação 100% online, você recebe apostila, videoaula e tem encontro ao vivo para tirar dúvida, para a gente conversar, para a gente fazer essas trocas e fazer as ativações. Tem ativações e tem rituais que são canalizados, grupo de alunos com total suporte, então isso é o que você recebe ao entrar na formação. Pode ser usado para você, para sua casa, para sua família, em atendimentos terapêuticos, pode ser feito de forma individual, coletiva, para empresas, para casas, para ambientes. Então ela é muito abrangente, muito flexível. Eu trago ideias para que você possa montar grupos, montar pacotes, para que você tenha os escudos não só como esse canal, né, de cura e de transformação, mas também como uma fonte de renda aí para você. Um dos bônus que todo mundo ficou apaixonado é a audioteca de orações. E aí até a Cris mandou um depoimento assim, ó. Bom dia, Aline, fiz a meditação de acordar, sinto-me maravilhosa, com uma disposição incrível. Essa audioteca é um dos bônus exclusivos dessa formação, só essa formação que tem essa audioteca, e tem orações canalizadas
para cada situação da tua vida. Então tem para dormir, para acordar, para quando você está mal de energia, para quando você precisa de um reforço, para cura, para revitalização energética. É uma audioteca completa que você pode fazer o download da oração e ter sempre à mão. E a Custódia falou, né? Que aula maravilhosa, quantas coisas que eu estou aprendendo. Cada aula é realmente entregue assim, com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor, pensada realmente para cada um, né? Para a gente extrair aí o nosso melhor desse sistema, dessa formação. Como eu falei, é um sistema canalizado. E aí tem alguns bônus que você recebe, como eu falei, bônus exclusivos, né? Audioteca de orações, orações canalizadas em áudio, diferentes situações para que você tenha aí no seu celular, sempre que você precisar. Manual de rituais com escudos e velas, 20 rituais completos que eu utilizo nos meus atendimentos, para você utilizar tanto na sua vida quanto nos seus clientes. Você pode agregar os seus atendimentos com esse manual de ritual, também para diferentes situações, também não é vendido separadamente, ninguém mais tem, só nessa formação. Eu coloquei esses 20 rituais que eu faço, tem de divórcio energético, tem de corte de laços, 20 rituais assim para diferentes situações, corte de escassez, tá tudo lá. E você recebe o passo a passo de como realizar e como fazer as ativações. E o workshop Quebrando o Ciclo da Escassez, que é um workshop inédito e exclusivo. Só quem está aqui recebe, tá? Só quem vem para a formação que recebe, com ferramentas para atrair a prosperidade. São alguns dos bônus aí exclusivos que você tem. E, de verdade, eu acho que o mais diferente, o nosso grande diferencial nós temos um assistente virtual na plataforma, que você consegue tirar todas as suas dúvidas, você consegue transcrever a aula, o assistente virtual, a inteligência artificial, transcreve cada aula para você, o que facilita os teus estudos, está disponível na plataforma. Você tem um grupo de alunos do suporte diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas. Todas as dúvidas que você tiver, você vai falar comigo, eu vou te auxiliar em toda a sua jornada, antes, durante, depois da sua formação. Tem certificado, tem apostila, tem as videoaulas, mas para mim assim, o que sela realmente com chave de ouro o nosso grande diferencial é o nosso estágio. Nosso estágio, ele é um espaço em que eu abro uma sala, né, de virtual, você vem ao vivo, você vai para uma salinha separada, você vai fazer um atendimento para quem você quiser, um atendimento offline, pode ser para você mesmo, pode ser para um amigo, pode ser uma pessoa da família, pode ser para um cliente, para quem você quiser, e eu vou te auxiliar do começo ao fim do seu atendimento. Você ganha uma segurança, eu te ajudo a trazer as percepções, eu te ajudo a conduzir esse atendimento, para que você tenha segurança, tranquilidade para atuar com a ferramenta. O estágio é gratuito, é extensivo aos alunos e você participa quantas vezes você quiser, sem contar que depois a gente faz uma conversa com trocas de percepção dos atendimentos com outros terapeutas e é sempre muito rica. Tem um grupão de troca que você oferece troca, né? Você atende um outro colega com os escudos, ele te dá um depoimento para que você possa utilizar nas suas redes sociais, você recebe atendimento de outras técnicas. Então assim, gente, é um acompanhamento de verdade muito próximo, muito, muito, muito completo, tá? Somente os bônus que eu falei, né, a audioteca, o workshop e os rituais, o manual dos rituais, somente esses bônus somam R$ 441. Junto com o sistema, com o estágio, com o suporte ao aluno, mais a inteligência artificial para transcrever a aula, para tirar dúvida, tudo poderia custar facilmente 997, assim, tranquilamente. Mas claro que a gente está aqui, a gente está compartilhando e não vai chegar nem perto disso, né? Qual que é a oferta que eu tenho para vocês? É uma oferta que vai estar disponível aí no chat
e vai estar, é um valor surpresa aqui para essa turma, exclusivo de verdade para essa turma. Vai estar aqui no chat sendo colocado, a equipe está colocando agora no chat aí, equipe, já soltou? Então tá, aí no chat para vocês e lá no grupo, tá? Então no grupo VIP e aqui no chat a oferta está sendo aí divulgada para vocês, para quem está aqui. É um valor mega especial só para quem está aqui, para quem acompanhou essa nossa aula, né? Sobre esse nosso encontro, sobre proteção, sobre como cuidar do nosso campo. Vamos lá, gente? Link e oferta aí rolando. Muito bem. Gratidão, equipe, por já disponibilizar. Espero vocês lá na formação. E vamos lá, gente. Enquanto tá aí, ó, só clicou, já vai abrir a página, preencher os dados. Recebe imediatamente os dados de acesso no seu e-mail, tá? Tem tudo certinho lá, só preencher que vocês já recebem o acesso. O acesso é vitalício, então você pode ir estudando no seu tempo. Muito bem, gratidão à equipe por já ter disponibilizado tudo. Link aí rolando. Perfeito. E agora eu convido, né, todos vocês para a gente fazer nosso ritual de proteção contra essa energia de inveja, essa energia que muitas vezes tenta encontrar espaço no nosso campo para atrasar os nossos projetos, os nossos sonhos, né? Então eu convido você a participar agora desse ritual de proteção e vamos ativar também os nossos escudos. Já vai se colocando aí de forma confortável para a gente fazer uma ativação, para elevar a nossa frequência. Vamos lá, vou colocar, deixa eu compartilhar aqui uma musiquinha. Vai respirando, se colocando à disposição de toda essa equipe da espiritualidade maior. Muito bem. Bem confortável. Respirando tranquilamente. Respira fundo. Traz esse estado de presença. Solta o ar. Vamos nos conectando aos seres de luz, aos mestres e mentores, a todos aqueles que desejam nos auxiliar nessa ativação, a todos os trabalhadores da luz. Amado Deus, Pai e Mãe, o Cristo cósmico, eu peço neste momento que diretamente da fonte divina venha a conexão, a luz, o amor, o acolhimento em benefício de cada um aqui presente. Eu peço a presença dos 7 arcanjos,
assim como a do Dr. Álvaro, trabalhador do Hospital Espiritual Flores de Maria, que gentilmente, amorosamente entregou esse sistema através da canalização, assim como também peço a presença de todos os trabalhadores e assistentes do Hospital Espiritual para atuar na cura, harmonização, proteção, selamento do campo de cada um. Ativando os escudos espirituais dos 7 arcanjos, ativando os escudos espirituais dos 7 arcanjos, ativando os escudos espirituais dos 7 arcanjos. Que neste momento eu possa ser apenas um canal sem interferências internas ou externas. Que o meu ego se afaste, que venha até mim a energia do amor, da humildade, do verdadeiro servir. Que o meu coração se conecte a cada coração. Que essa egrégora formada esteja protegida, amparada e assistida por todos os arcanjos. Eu sou ativar o escudo azul de Miguel Arcanjo, trazendo a todos a defesa espiritual, corte de laços negativos. Amado Arcanjo Miguel, com a sua espada azul, vai cortando e limpando de cada um, de cada campo áureo, tudo que for contrário ao divino neste momento. Corta, quebra, queima e desvincula toda a energia de inveja lançada a cada um, toda energia contrária ao divino, formas, pensamentos, larvas astrais, laços, ligações, cordas e cordões que interferem no campo áurico, impedindo o progresso de cada um. Corta, quebra, queima e desvincula com sua espada, ativando o seu escudo azul, blindando, protegendo este campo. Gratidão, amado arcanjo, gratidão. Eu sou ativar o escudo branco de Arcanjo Gabriel, trazendo clareza mental, comunicação verdadeira, inspiração divina a cada um. Eu sou ativar o escudo branco de Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel envolve a mente de cada um com a luz da verdade crística e a voz de cada um com a pureza divina, limpando o campo mental e emocional de cada um, blindando este campo contra a inveja, blindando a mente contra pensamentos que abram espaço para que energias densas e negativas encontrem passagem. Ativar, ativar, ativar. Gratidão, amado arcanjo. Eu sou ativar o escudo verde de Arcanjo Rafael, trazendo a cura física e emocional a todos. Amado Arcanjo Rafael, derrama a tua cura sobre o corpo, sobre a alma, sobre a mente de cada um. Vai curando, regenerando, restaurando todo o campo. Vai selando e fechando as roturas da aura, os espaços, as rachaduras. Gratidão, amado arcanjo, ativar, ativar, ativar. Eu sou, neste momento, ativar o arcanjo rosa
o escudo rosa de arcanjo Zafiquiel, trazendo o acolhimento divino, o amor incondicional. Amado arcanjo Zafiquiel, envolva cada um com amor divino e restaure em cada um tudo aquilo que foi ferido, todas as dores, traumas, todas as decepções, vai curando e tudo aquilo que abre espaço para qualquer tipo de ataque, de obsessão, de vampirismo, tudo aquilo que causa desarmonia neste campo. Ativar, ativar, ativar. Eu sou ativar. O escudo lilás de arcanjo Zadkiel, pedindo o perdão, o alto perdão e a transmutação. Amado arcanjo Zadkiel, transmute toda a dor em luz e toda a culpa em sabedoria, expandindo a consciência de cada um, libertando da culpa, dos antigos padrões, dos vícios, das crenças limitantes, trabalhando o alto perdão, a autoaceitação, a autovalorização e transmutando dor em luz. Ativar, ativar, ativar. Eu sou ativar o escudo vermelho de arcanjo Samael. Amado arcanjo, fortalece em cada um o espírito, fortalece a palavra, fortalece o chakra básico de cada um. Que cada um encontre a firmeza, a justiça, a liberdade de ser quem é, a manifestação atuante em cada vida. Fortaleça as raízes, a força, a coragem de mudar, de transmutar e transformar. Ativar, ativar, ativar. Eu sou ativar o escudo amarelo de arcanjo Raniel. Amado arcanjo, desperte em cada um a sensibilidade divina e guie os passos de cada um a partir deste momento, com graça e com alegria, pela vida, pela alegria, com alegria, passando pelos desafios com leveza. Ativar, ativar, ativar. Com os 7 escudos ativados, blindando, selando, protegendo, formando uma cúpula em seu corpo, em seus corpos sutis. Sentindo essa energia envolvendo todo o seu ser. Leve a sua consciência, o seu foco, a sua atenção ao seu coração. E da fonte divina enviada por todos os arcanjos. Sinta um manto rosa claro descendo dos céus e cobrindo o seu corpo, como um cobertor de luz, aquecido e macio. Sinta essa energia dissolvendo toda a inveja, todo julgamento, toda decepção, toda frustração, toda competição, toda a energia negativa que possa ter te atingido. Você está agora envolvido pelos 7 escudos dos 7 arcanjos, pelo amor incondicional da fonte. Nenhuma dor te define. Tudo em ti está sendo agora restaurado. Você é amado, você está seguro,
e é guiado em toda parte. Com este manto, fechamos e selamos o seu campo, que está agora selado, fechado, protegido, elevado e abençoado. Está feito, está feito, está feito. Gratidão aos arcanjos, gratidão a toda a equipe, gratidão pelo suporte energético. Vai respirando e assim no seu tempo, no seu momento, aos pouquinhos, você vai retornando para o aqui e para o agora, reconectando. Todos bem, respirando. Todo mundo ok. Gratidão, gratidão pela oportunidade de servir a vocês hoje. Gratidão por me permitirem compartilhar esse sistema lindo, esse sistema canalizado, esse sistema que chegou para realmente transmutar, para libertar, para curar, por estarem aqui comigo, por se permitirem receber. E eu espero que a gente continue se vendo, eu espero ver cada um de vocês na nossa formação e espero seguirmos juntos, né, por essa jornada aí de luz e de proteção e de cuidado com a nossa vibração. Espero ver todos lá. Espero que todos estejam bem, que essa energia permaneça com vocês assim ativada por muito, muito tempo. Um beijo, fiquem bem, até a próxima oportunidade, até a formação. Um beijo, gente, gratidão por tudo, por tudo, por tudo, gratidão, gratidão pelo acolhimento, pela confiança, pelo espaço concedido a mim. Gratidão.